Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o episódio 1 do Estrela Podcast. Tô até um pouco emocionada, né? Que vocês imaginam o episódio 1, vem até com caráter, ó, de estrela aqui, de podcast. E eu tô muito honrada de ter essa pessoa aqui. Porque assim, eu pensei assim, eu vou fazer um podcast, Juliana, mas as pessoas têm que conhecer a minha história, pelo menos a minha história empreendedora. E eu achei super bacana que eu pensei nele, porque além de hoje ele ser um dos meus maiores fornecedores, né, a gente tem uma relação muito boa de parceria, de ganha-ganha. E eu muito queria contar minha história empreendedora falando muito do mercado de bebês. Então, nada como ter alguém que está também no mercado de bebês, como um dos maiores players de produtos de bebês, e ser a pessoa para me entrevistar a minha história. E a ideia do meu podcast, não sei, eu acho que o Mário vai fazer essa pergunta também, mas basicamente a ideia é trazer histórias inspiradoras que motivem, que inspirem, histórias para entreter as pessoas. Eu acho que precisa, sabe? Fazendo depois uns episódios de câncer, isso é muito legal, depois você vai ver. Mas assim, ter essas histórias empreendedoras, e foi aí que veio a ideia. Eu falei, cara, nada como começar com a minha história, que eu acho que é uma história inspiradora de dar a volta por cima, de alguém que perdeu tudo e deu a volta por cima, separada, com 2 filhos. Então, é um pouco que eu queria contar assim para você, Mário, tanto da história, bebê história empreendedora, quanto da Juliana pós-separação, tendo que conseguir dinheiro de novo, reaprendendo a fazer um monte de coisa sozinha. E é isso. E agora ele vai se apresentar, ele vai contar um pouquinho da Ibimbo, é rápido. Que ele falou, não, Ju, eu vou te entrevistar, mas conta um pouquinho da Ibimbo, que é uma puta marca, que eu sou fã e é o meu maior fornecedor em vendas, então o pessoal já sabe. Vamos lá, Ju, vamos lá. Ó, primeiro é um prazer estar aqui, tá bom? Acho que a gente tem muita história, né, Sim. juntos, né? Temos assim bastante tempo, né, de experiência nesse segmento. E assim, a Ibimbo hoje é uma empresa que está no Brasil já há 12 anos, né? A gente no nosso guarda-chuva a gente tem algumas marcas, né? A gente tem a Mastella, a gente tem a Marcos e Marcos, a Baby Peel, a Silver Mama e a própria marca Ibimbo, né? E assim, Ju, de novo, é uma honra estar aqui, né? Tem, acho que muita coisa, né, da sua história eu um pouco Prometo não participei. falar de trabalho hoje aqui com ele. A gente não vai, Depois eu vou a encher o gente saco não dele com vai, algumas a gente coisas. não vai abrir computador nenhum aqui. A gente vai só bater um papo. Oh, sabia que eu queria que você contasse uma história que você não queria contar do passado? Aquela É, que você me contou, porque eu acho que tem a ver, assim. Você acha que não? ah, De uma forma mais. Ju, assim, Na verdade. Quer que eu fale resumido, assim? sim, Tipo... pode dizer, claro. Na verdade, o Mário, ele. Quando eu tive, né, a Bebê Store no auge do sucesso, né? Que a gente era o primeiro e-commerce de bebês, brinquedos. O Mário, ele começou a trazer cadeirinhas da China, né? Só que assim, eu tinha uma parceria com um fornecedor muito próxima, que o Mário já tinha uma vez, os dois já tinham se desentendido. Ele reconhece que ele errou nessa história. E aí ele viu a gente na China. Quando a gente viu você na China, a gente cancelou os pedidos que a gente ia comprar seu, né? E isso mexeu com ele, assim, tipo. Eu lembro que eu cheguei no hotel à noite, meus pedidos todos cancelados. Porque a gente tinha se visto. Porque a gente era amiga desse cara que tinha entrado em conflito com ele e a gente tomou as dores da história e aí falou, meu, não vamos comprar nada desse cara, não sei o quê. E Eu- aí o mundo dá voltas, Juliana separada, trabalhando na Privalha, foi assim, né? Não, a gente se encontrou. Reencontrei. Não, no começo da sua fala, você disse uma coisa que eu me identifico bastante. Que é uma coisa meio fênix, assim, né? A gente, fase da vida que a gente perde tudo, Sim. só que a gente tem a chance de reconstruir tudo, né? Eu acho que eu me identifico muito com você nesse sentido, né? A gente tem uma história de vida bem parecida Sim. nesse sentido. A única coisa foi que o meu casamento eu consegui manter. Então eu vim junto, né? Sei, tudo é ciclo. Tudo. Vai ter um porquê depois. Exatamente. Mas, Ju, hoje aqui a história é sobre você. Sim. A gente quer saber sobre você, acho que a curiosidade aqui é sobre você. Se existe alguém empreendedor aqui, né? Ver se alguém aqui é você. Então vamos lá, eu tenho uma curiosidade de saber tua. Qual foi o seu primeiro contato com o segmento infantil? Tirando a maternidade, claro, mas qual que foi o seu primeiro contato profissionalmente com a puericultura? Boa, que assim já começa contando da minha formação objetiva, tá? Não vou ficar enrolando muito, não.
Mas assim, sou formada em arquitetura, nunca me apaixonei pela profissão, tentei, trabalhei com arquitetos, tentava gostar, mas eu era aquela péssima aluna na classe, tipo, cortava a mão na maquete, não leva jeito nenhum. Só que, tipo, eu amava a galera da faculdade, falei, cara, eu vou até o fim, 5 anos de arquitetura. E aí apareceu uma oportunidade da Etna, lembra da Etna Home Store, Sim, que acho que lembro. fechou, do dono da Vivara, de contratarem vendedores para uma loja de decoração, vendedores que fossem arquitetos. Falei, cara, é minha possibilidade de mudar de área, nem que seja vendas, mas eu não quero mais arquitetura. E eles queriam vendedores nível superior. Falei, cara, pronto, é para mim essa vaga. Aí fui, entrei, passei, me destaquei de todo mundo. Eu tinha morado um ano na Itália com o Léo, então tinha algumas coisas no currículo que ajudavam bastante, assim, ter morado um ano na Europa, e isso me destacou entre as pessoas que entraram. E aí eles falaram, meu, a gente tem uma oportunidade na área de compra, você quer compras, você quer? Eu falei, claro, é o que eu mais quero. Meu salário era menor que o salário de vendas, mas eu falei, cara, oportunidade de mudar de área. A E foi, Etna ali perto do Shopping Morumbi, era ali na né? Berrini. Na Berrini, né? E foi assim que tudo começou. Caí na área de compras, falei, show. E aí comecei a amar, né? Assim, primeiro caí um pouco no offline, né? Trabalhei na Etna primeiro. Depois eu fui. Ah, não, depois eu fui pro. Eu saí da Etna e fui pro Submarino. Que era Submarino ainda, não era B2W. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o começo. Foi lá que eu falei, cara, eu tô apaixonada, eu quero um dia ter uma loja virtual. É lá que eu entrei no universo, né? Submarino era o auge, todo mundo jovem, eu tinha 28 anos e tava noiva do Léo. Nessa época, Submarino já B2W Não, ou não? eu peguei a compra, bem nessa Você parte. pegou bem na parte da... E aí teve essa parte da fusão. Quando teve a fusão, eu saí porque eu tive uma proposta para o Carrefour como gerente de produto. E aí eu peguei uma categoria mega decaída, que era móveis e colchão, e explodi a categoria de vender. Eu simplesmente, tudo que é o que eu faço hoje, relacionamento. Eu tinha um relacionamento muito bom com um cara de colchões, tirei a máfia que tinha no Carrefour, na época, Corto Bom, máfia de corrupção, de tudo. Coloquei esse cara com um custo bem melhor, margem maravilhosa. Aí eu fui em todos os Carrefours, coloquei tablado de madeira e promotora, que era bem baixo esse custo, perto do faturamento de cada Carrefour. Tipo, cada Carrefour começou a faturar 100, 200 mil por mês em colchão. E aí minha venda foi lá em cima, fazendo isso, assim. Mas é tudo aquilo, cara. Você entrou no emprego, vai atrás pra você fazer dar certo, assim. Nenhum comprador é bom no offline se não for visitar o ponto de venda para entender como que o produto dele tá lá, né? Tipo, como o cliente vai ver o produto dele lá. Então, eu acho que isso eu fiz muito bem na época. Mas assim, eu tava bem cansada desse negócio de verba. Para quem não sabe, o Carrefour teve uma época muito ruim. Eu sei que as coisas já mudaram, mas de tirar verba do fornecedor indevidamente. Eu também achava surreal aquele ambiente, surreal acontecer isso, mas eu peguei essa fase. Mas eu fui tão esperta que eu negociei as verbas de colchão, quando eu fechei o cara, eu tinha 15% todo mês na compra. E aí a minha verba era sempre devida, bonitinha e muita grana em colchão, porque eu comprava muito, né? Então, tipo, eu vivi 2 anos de princesa no Carrefour, tipo, melhor. Só que assim, eu não gostava do jeito que eles faziam com o fornecedor. É estressante. Todo mundo que trabalha no Carrefour sabe que não é por muito tempo, principalmente em área comercial. E aí eu já estava pensando em fazer alguma coisa. E nessa época, o Léo, a gente casou enquanto eu estava no Carrefour. Me enrolou, viu, gente? Eu fui noiva há 7 anos. Daí a gente casou na época que eu estava no Carrefour. E aí ele tinha uma grana, porque ele começou a ganhar muito dinheiro com sites de loteria. Ô, Rui, dá pra aumentar um pouquinho o ar? Ai, gente, aqui, ó, é tudo natural. Fica meio abafado. E aí ele falou, cara, eu tenho uma grana, pesquisa um mercado que você quer empreender e se você me vender ideia, eu vou investir. Você é estabelecida lá no Carrefour, né? Já com nome lá dentro. Sim. Pelo fato de ter Sim, feito nossa, eu fui um trabalho várias vezes. nos colchões. Só para contextualizar. E aí o Léo te fez essa proposta de ter uma grana e você abrir o próprio negócio. E foi assim que começou a história da Baby Store, que essa história é linda. Isso foi em 2000 Foi 2009. 2009. Final de 2009. Tipo assim, não existiam muitos sites de e-commerce nichados, né? A maioria era Ponto Frio, Submarino, Americana, só esses sites, assim. Não existia a Amazon ainda. Mas ainda pedra no meu sapato, essa Amazon.
Mas ainda muito modesto, né? O segmento de .com em 2009 ainda é muito Modesto, modesto. super modesto. Bebês não tinha nada. Aí eu tive um olhar de falar, cara, não tem nada. A mãe que compra pro bebê. Não tinha uma loja que falava com as mães. Só vendendo umas coisas frias, sabe? Mercadorias, tipo, carrinho, sem graça. Aí eu queria criar uma loja que falasse com as mães e que tivesse todo o sortimento da Baby R Us. Que eu vou falar da Baby R Us depois com você. A Baby R Us, então, foi, no caso, a inspiração da Baby Store. Foi. Porque o que é a nossa cultura, Má? Aqui no Brasil, as lojas de bebês hoje, elas são lojas de bairro ou de shopping pequenas, com pouco sortimento para as crianças. Eu queria que nessa loja a mãe achasse tudo, até roupa de grávida. Tipo, roupa de grávida, brinquedo, até o filho ter... Depois a gente abriu a Kids Store, não sei se você lembra, tinha a Kids Store, que era roupa até 12 anos. Mas era para ir acompanhando o crescimento da mãe, porque essa mãe, ela nasceu junto com a Baby Store. A gravidez dela, né? A gente queria acompanhar a nossa cliente para pegar até a fase grande dos filhos. E o nome Baby Store, ele veio da onde? Eu tava procurando, buscando um domínio na época, já tinham vários, e achou, foi Deus, mandou na época, mas deu certo, aí foi bem legal. Em 2009 você startou a Baby Store ainda trabalhando no Carrefour. Sim. Aí a gente começou assim, a Baby Store. A gente começou num sobradinho na Pompeia. Eu e o Léo, e eu trouxe 2 assistentes, Caio e Roger. Você conhece o Roger, né? O Caio e o Roger eu trouxe da Léo Madeiras, que eu trabalhei. E abrimos num sobradinho na Pompeia. Aí depois chegou a Lia, a Silvana. Ai, saudade de vocês, meu. A Lia, a Silvana e Javan, Anderson. Aí foi chegando a galera. Aí a gente virou uma família dentro de um sobradinho. E aí tudo que a gente colocava no site dava certo. Era muito louco, assim, tipo... O Léo, a gente falava, acabou já, Léo. Ele, já acabou. Porque qual que foi o diferencial? Primeiro, trazer marcas que as mães não tinham. Tipo, eu fui a primeira a colocar tip-top, trazer bolsa de maternidade com ursinho, sabe? Então, assim, eu queria trazer esse diferencial para as mães, fotografava, a gente montou um estúdiozinho, tirava foto, Photoshop no computador. E aí a gente foi crescendo felizes como uma família. Até que... Vou contar só. Até que a gente descobriu que quem ia chegar no Brasil. Quem você acha? Já sei. 2 americanos fazendo um trabalho de faculdade. Isso. Um TCC sobre fralda. Mas vamos lá, conta você. Aí a gente tava super feliz com a empresa crescendo, mas tipo assim, o Léo pondo dinheiro do bolso dele, mas muito felizes com o crescimento, o Léo buscando investidor. E aí a gente falou, Ju, olha o que vai chegar aqui. Vai chegar uma empresa investida por 21 dos maiores fundos do mundo de bebês, vai chamar Baby.com. Falei, mentira. E você olhava, quando você clicava, vinha um logo lindo de um bebezinho, um negocinho azul, que aquilo fez na minha cabeça eu imaginar que eu ia ser massacrada, assim. Imagina, tudo americano, tudo nos Estados Unidos é lindo, os caras são americanos. Tipo, Maio, já era a gente, Léo. Com a garota propaganda eu Angélica. Eu lembro que eu e o Léo, a gente foi assistir esse dia, a gente tava mó mal com essa notícia, a gente foi assistir um filme do Crepúsculo, e os caras estavam na ilha do Luciano Huck, e apareceu, a gente falou, meu, até aqui, esse pessoal tá perseguindo a gente. A gente assim, no cinema, querendo fugir daí, tipo assim, a gente tava muito apaixonado no negócio, e viu que ia ferrar eles chegando, assim, basicamente. Eu acho que teve investimento do Luciano Huck nessa época. Não, aí calma, aí tipo, 2 dias depois da notícia, aparece a Angélica grávida, garota propaganda da Baby. Eu falei, cara, Léo, já era, tchau, acabou. Só que assim, o que foi o nosso diferencial? E a história linda, que eu vou resumir, a gente comprou eles no final. O que foi o nosso diferencial? Os caras entraram num produto errado, que era fralda, que não rentabilizava, e-commerce extremamente alto, né, para se investir no Brasil, em mídia digital, marketing, e os caras lá queimando dinheiro em fralda. Foi a pior estratégia. Versus a nossa, que era ótima, né? A gente começou a ir muito bem em carrinho, em produto. Fora que a raiz, né? A gente formou uma parceria com os fornecedores, que os fornecedores começavam a ter raiva deles. Não é seu, Ju, é seu. Olha você e o Léo, E nessa época, esqueci de contar, o Léo começou a buscar investidor. E aí, gente, a assessoria de imprensa é tudo. Startup do ano, ó. Essa primeira revista que a gente saiu, na Pompeia a gente saiu nessa capa. Essa capa que trouxe o investimento pra gente do
Nicholas Armstrong, que é o cara que criou o Skype, que foi o nosso primeiro investidor. Então, assim, era um sobradinho na Pompeia, ninguém sabia, mas via um site bonitinho, vendendo um monte de produto, porque eu já era louca, comprava que nem louca. Vendendo um monte de produto, com um casal bonitinho, e não sei o que, depois teve gêmeos e tal. Então, não foi difícil, o Léo arrumou... Não foi difícil, foi, né? Coitado do Léo, eu sei que ele ralava pra arrumar investidor, mas... Conseguiu esses caras, com os caras entrando, a gente conseguiu peitar a Baby. Aí a gente começou a guerra de igual para igual. Foda-se, também tem um puta fundo aqui investido. Quer queimar fralda? Vai, boa sorte. Vamos ver quem vai se dar melhor. Foi assim, sabe? Eu me lembro muito bem que nessa época o case da Baby era realmente fralda. Sim. Era um americano que morava no Brasil, ele teve dificuldade para comprar a fralda. Sim. Rápido, porque a mulher dele não podia sair de casa. Ele montou esse case no Brasil. Mas produto errado, né? Produto que não tem margem. Produto que não tem margem. O Léo tentou avisar, o Léo tentou nenhuma, vender a né? gente para eles. Eles não quiseram. Acharam que a ideia deles era genial de Harvard. A minha ideia é genial. Sem conhecer a cultura do país. Depois voltaram os dois, voltaram. Não é fácil, né, gente? Assim, é uma cultura toda diferente de bebês para os Estados Unidos pra gente. Desde o formato das lojas, né, até a rentabilidade. Mas nessa época que o Léo estava buscando um patrocínio, assim, você já era um investidor, você já era representativa no mercado? Sim, muito. Teu site já tinha tamanho, já era líder. A Baby nunca conseguiu passar, nunca. A gente sempre foi líder e tudo que eu sempre falo é relacionamento. O meu relacionamento com os fornecedores, que são até hoje, me davam tudo que eu precisava. Isso aí tá falando já de 2011, por aí. Aí a gente começou a crescer muito, 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 dobrar de tamanho. Só que assim, os fundos, eles entram com duas estratégias. Primeira é cresça a qualquer custo. Os investidores entraram no Brasil nessa época, né? Cresça e começa a qualquer custo. Que foi Netshoes, da Fit, todo mundo põe dinheiro, foda-se a rentabilidade. E aí depois eles viram que o e-commerce começou a demorar para se provar, não se provou. Aí eles começaram a... Ai, o que eu tava falando? Eu já me dei um branco, gente. Não, você falou do fundo, né? O fundo que ele começa a colocar... Aí eles começaram, beleza, agora vocês têm que rentabilizar a qualquer custo. Foi aí que a gente falou, cara, calma, tem uma régua. E aí, nesse período, a gente viu que Marketplace estava crescendo. Gente, me dá uns brancos às vezes, é normal. Que Marketplace estava crescendo. A gente foi a primeira loja a ver que essa era a única forma de um e-commerce rentabilizar. Tanto que a Bebê Store foi a primeira loja oficial de bebês no Mercado Livre. A gente saiu na revista do Mercado Livre. Porque o Léo falou assim, falava para os fundos, a única forma é a gente virar Marketplace. Ele estava mostrando que a gente ia diminuir compra, mas a gente ia crescer venda, e nananã. Que foi o que ninguém fez no início, né? Marketplace nem existia na época. E aí a gente começou. Só que assim, nesse período de eu espero tudo dar certo, a gente mostrou, a gente estava mostrando em números que a gente estava rentabilizando. A gente espera ou a gente não espera. Se eu tiver que pôr dinheiro, você sai de 15% para tipo 2%. Entendeu? A diferença. Então, assim, estávamos minoritários na mão de uns caras que compraram a empresa, quiseram destruir ela e destruir a gente junto, assim. A gente não concordou, a gente brigou, a gente saiu. O Léo falou, vou vender as ações. Porque a empresa chegou a ser avaliada em 180 milhões de euros. Ou seja, esse negócio com fundo, você meio que vendeu a alma ao diabo, né? Sim. Porque perdeu o foco do negócio. A gente ficou, viu um concorrente grande que ia chegar, a gente queria chegar, a gente viu um negócio muito bom que não parava de vender, que holofote, sabe? A gente viu que o negócio era muito bom. Como eu continuo achando que é, entendeu? Só acho que a gente tinha que ter entrado em Marketplace direto, mas não existia na época. Então, assim, não é que eu não estou em e-commerce, que eu não acho que é um puta de um negócio. Eu acho. Só que viraram grandes marketplaces, né? Cinco players de marketplace. E aí vocês chegaram a sair da operação e continuou com Então, aí a gente brigou com os investidores e saiu da empresa. E essa época eu pirei, porque eu falei, cara, eu dediquei 6 anos e meio, Bebê Store, numa empresa, eu deixei de ser mulher, eu deixei de ser mãe, eu punha 2 babás, porque nesse período eu tive gêmeos, eu não tinha tempo para eles. Era neurótica, 400 funcionários. Que loucura. E aí, eu comecei a falar, cara, não é isso, sabe? Deixar de ter vida própria, né, com 2 filhos, né? Já com certeza já tendo algum problema no casamento. E foi aí que tudo começou. Eu até gosto de mostrar essa capa aqui, ó. Empreendedores do Ano, foi um super prêmio. Foi em dezembro de 2014.
A gente tava, tipo, casal digital, idolatrado, sabe? Tipo, Juliana e Léo, Bebê História, né? Tudo era lindo, né? A história era bonita. De um casal que teve gêmeos, que comprou um concorrente grande. Todo mundo amava eu e o Léo. Todo mundo amava trabalhar pra gente. Quero que até alguém escreva aqui no vídeo se alguém não gostava de mim no Léo. Todo mundo gostava muito. A gente era muito humano e se preocupando muito com um great place to work, uma cultura de empresa. Então, eram alguns líderes de áreas que cresceram apaixonados no negócio e formaram equipes apaixonadas. Então, dava tudo certo, sabe? O erro foi mesmo ter achado que um fundo às vezes vem para o bem e às vezes ele vem para o mal. Tenho certeza que se eu tivesse ficado pequena e não tido toda essa ambição, a empresa estaria bem hoje, como é hoje uma grande gente que nunca aceitou o investidor. Conheço super um dia, eu vou trazer o Gustavo depois aqui, uma pessoa incrível lá da Grande Gente, mas assim, nunca quis investidor, sempre do bolso dele, e a Grande Gente é essa potência que é hoje, e ninguém manda na empresa dele, sabe? Então... Eu lembro que uma vez você me disse que essa revista foi como uma... Revista macabra. Uma revista macabra, né? Foi uma maldição, né? Foi. Que depois dessa revista vocês vieram numa ladeira abaixo, né? Exatamente quando vocês saíram da operação? Então, depois da revista, 3 meses eu saí da Bebê Store, brigados com os investidores, e 6 meses eu me separei. Porque aí eu comecei a olhar para o casamento, cara. Eu falei, não tinha mais 400 filhos, porque imagina, era a Juliana, tipo, falando com 400 pessoas o dia inteiro, mandava aquela louca que mandava e-mail para as pessoas de madrugada, não dormia, era completamente neurótica nos detalhes da loja. Falava, cara, esse negocinho não tá pegando, sabe? Sempre cresci a empresa no detalhe do consumidor, como mãe. Eu navegava o dia inteiro. Porque tem pessoas que crescem, viram CEO e nananã, e que abandonam. Não, pra mim não, eu era, tipo, a cliente, sabe? O dia inteiro eu falava, isso aqui... O dia que meu pai morreu, a minha amiga veio dar a notícia pra mim, eu falei, o que aconteceu? O Léo falou assim, o Léo me olhou e falou assim, Ju, eu falei, a Tricai? Eu falei, a Tricai foi investida? Tipo assim, você vê como eu tava neurótica no trabalho. Meu pai tava na UTI e eu achei que o Léo veio me dar uma notícia da Tricai, de tão apaixonada que eu era, sabe? Neurótica com os concorrentes. Eu me arrependo, assim, um pouco, era muito paixão, assim. Então, a Bebê Store foi uma aventura que durou 6 anos. 6 anos. 6 anos, acabou em 2015. Em 2015. E o que você fez? Um período sabático? Não sei como tá o horário, né, gente, que eu falo muito. 2015 eu me separei, período sabático total, porque daí eu negociei com o Léo, né? Uma pensão por 1 ano, que nessa época até abri um blog, que eu até falei em outro podcast. Nessa época, quantos anos? Quando eu me separei, 5. 5 anos. Entenderam a situação? Não, nem entendem. Eles não sabem o que é uma vida com pai e mãe, eles sabem o que é uma vida comigo. Eles têm lembranças da casa de Alphaville, que era quando a gente era casado, mas assim, não acho que tem... E levaram numa boa, não tiveram nenhum... Levaram, eu sempre fui uma puta mãe, assim, modéstia à parte, muito carinhosa. Quando tem que ser brava, sou, mas assim, eles me amam, tipo, eles não... Vão até achar ruim que eu falo aqui, mas eles não gostam de fim de semana ir pro pai, eles gostam de ficar só comigo, sabe? Mas eu tenho que deixar os 2 livres, não quero ser aquela mãezinha deles grudados, assim. E aí eu fiquei nesse 1 ano sabático, só voltando pra história. Eu negociei a pensão por 1 ano, que eu abri um blog na época, antes que a pensão acabe. Aí eu fiquei desesperada, falei, gente, será que eu viro blogueira agora? Não sei. Aí abri um canal no YouTube, não sei se você lembra, se eu te contei essa história, mas chamava Diário de uma Separada. Ele existe, tá? Se vocês procurarem, ele existe. Que era eu, o Theo e o Luca, mas assim, uma versão meio caseira, sabe? Mas assim, eu sempre tive vontade de empreender com o YouTube, com assuntos que eu tenho muita vontade, que eu não acho que tem mercado para... Porque o podcast nada mais é do que um mercado para assuntos, se você parar para pensar, né? Então, assim, o que me deu vontade de empreender com podcast foi isso, assim. Acho que eu busco assuntos para as mulheres que inspirem, que motivem, que ajudem, mas mulheres que se separaram, que é a grande maioria, né? Que são mães solos, que tem assuntos, a dificuldade de conhecer uma pessoa interessante, legal. Eu sei disso, tô há 7 anos no mundão, assim. Paqueras em aplicativos e tudo isso. E agora foi a melhor hora para empreender, porque depois do período sabático eu acabei passando por algumas outras empresas, aí passei pela Infracommerce, depois passei pela Privalia, fiquei 2 anos, que a gente dobrou a categoria lá, introduzi toda a categoria de bebês e foi um trabalho incrível.
E aí, da Privale, agora eu tô numa empresa. Eu falei pro Guilherme, meu podcast chamava Estrela, ele deu risada. Porque eu falei, cara, Estrela tá me dando sorte, que a empresa que eu tô hoje é super bacana, o Mário sabe que eu tô feliz lá com as pessoas. E aí, registrei o nome, que já tem mais 2 pessoas, mas eu registrei no Coisa BR, no Domínio BR. E é isso, agora estou pras cabeças. Tem uma curiosidade. Ah, Nesse período que você ficou um ano sabático, você era uma empresária, principal empresa do segmento de puericultura, a BB Store. Aí você ficou nesse período sabático e voltou para trabalhar na Infracommerce. Infracommerce, sim. Como é que foi essa volta? Como é que foi na tua cabeça Não, trabalhar? foi bem estranho. Até sou bom uma você tocar sou uma mega empresária, agora eu sou uma Foi até funcionária. bom você ter tocado nesse assunto, né? Porque o universo corporativo é muito difícil para todo mundo, assim. Principalmente em São Paulo. Eu sei porque agora a Estrela, como eles estão no Paraná, eu vejo a diferença de estrutura de empresa, de cargos, de egos, de salários, de tudo. E eu entrei numa empresa, na época, difícil, relacionamento com pessoas dentro com muito ego. Claro que eu entrei com a cabeça da BB Store, eu era muito apaixonada, era difícil desvencilhar, né? Assim. E aí caí num mercado novo, que eles já me puseram de head de marketplace. Um mercado novo que eu tinha que liderar uma equipe de 13 pessoas, bem, bem difíceis. Uma menina que era... é difícil falar, né, gente? Mas que era protegida de e que... eu vivi um período bem difícil de infracommerce. Bem difícil. Mas, assim, aconteceu uma coisa incrível lá. Surgiu uma oportunidade para comprar a loja da Carters. Eles, né? Eles tinham a marca da Carters. Eles falaram, Ju, como é que tá teu inglês? Eu falei, mais ou menos, né? Mas meu passaporte tá válido. Eu lembro que eu falei pro diretor, né? Ele, então tá bom, você tá indo, você vai comprar Carters pra gente. Eu falei, tipo assim, fiquei muito feliz, sabe? Eu falei, é um sinal, tudo aconteceu por um sinal. Tipo, a BB Store, agora eu tô indo comprar Carters. Aí apareceu o pessoal da Estrela. Você comentou uma coisa que eu acho muito importante, assim, focar na infracommerce de uma funcionária que era protegida. Eu acho que toda empresa, tem muito, né? todo ambiente, todo mundo passa por muita né? coisa. Eu acho que não Sabe tem o que uma empresa acontece? que não tenha um ambiente nocivo nesse sentido, né? Que você não encontra Mas então, uma coisa errada aqui, uma coisa errada ali, que é um obstáculo que você tem que passar, né? É bom você até ter falado nisso, a diferença da Estrela para as empresas que eu trabalhei, né? Todas essas, Privalia, B2W, tipo, são empresas já muito grandes, cheias de cargos, cheias de egos, que nem tem necessidade de tanto cargo assim. Você não tem necessidade de ser um gerente pleno, sênior, júnior, que manda no pleno, que não sei o quê, vários tipos de cargo. Um ego muito grande, salários bons, salários altos, mas uma pressão violenta. E assim, eu enxergo hoje na Estrela completamente oposto. Pessoas super simples, humildes, estão ganhando bem, estão crescendo horrores, né? É tipo o 17º maior e-commerce do Brasil. Mas não tem milhões de cargos, é um cara que comanda praticamente a empresa inteira, que eu vou trazer ele aqui, contar a história da Estrela. E sem egos, um ambiente super bom, só pessoas do bem, eu não sinto nada de ruim. E eu já estou 1 ano lá, fico às vezes 10 dias, volto. Então, eu acho que esse é o diferencial, são as pessoas nas organizações. Em São Paulo é muito ego, muito cargo. E todo mundo trocando. Tipo, o cara tá no Mercado Livre, que amanhã ele tá na Amazon, amanhã ele tá no outro, ele tá no outro. Muitas propostas sentadoras na área comercial. E uma coisa que você me conhece muito bem, o tal do mercado que se corrompe. A maioria das pessoas nesse mercado se corrompe, eu sei disso, você sabe disso. E eu sempre fui muito ética, nunca consegui pensar nessa possibilidade. Então, eu acho que isso também deixa as pessoas meio piradas, assim. Se corromper nada mais é do que eu ganhar em cima da compra que eu faço do Mário para a Estrela, eu vou ganhar um percentual e vou pegar para mim esse dinheiro. Então, assim, a gente sabe no mercado que muita gente faz isso porque é um dinheiro fácil, mas para mim tudo que vem errado é pior, você vai ter consequências piores, assim. Essa é uma prática, acho que mais comum no passado. Eu acho que isso era bastante comum no passado. Mas hoje não mais tanto. Você sente assim. que não está mais tanto? Eu sinto que não. Hoje é muito sistema, é muito número, Sim. sabe? As coisas, assim, a coisa ali é muito certinha no computador, fazer o que tá vendendo, fazer o que está girando. Então, acho que esse espaço, assim, acabou um pouco para isso. Mas claro que tem, né? Eu acho que o que eu queria dar mais ênfase, assim, é o fato de você... ter obstáculos dentro de uma empresa quando você tem o filho do dono, quando você tem o filho de um protegido, Sim. a menina que está saindo com o diretor, né? Então que acaba você às vezes... Isso é muito difícil. No ambiente corporativo é o ir com a cara, né? Ou quem puxa o saco se dá melhor.
Eu acho isso hoje em dia assim, um pouco mais complicado, né? Agora, assim, são coisas que você passou por isso tudo, né? E hoje está aí, né? Fazendo um baita trabalho na Estrela, né? Sim. Estou muito feliz, acho que a gente está só começando. Um ano não dá tempo, né? Um ano é a hora de introduzir os fornecedores, né? Agora, nesse segundo ano, eu quero entrar muito mais forte em importação, né? Em sair da guerra de preço, que você sabe que a gente sofre juntos aqui. Todo mundo querendo queimar, né? E que, tipo, a gente tem que cada vez mais ir atrás de produtos que só a gente tenha. E aí, nesse um ano, como eu já tenho um histórico do que é legal, do que vendeu, é bem mais fácil um desenvolvimento em cima de um histórico bom de vendas, né? Então... Eu tenho muita vontade de levar o papo para esse lado mais comercial. Ai, meu Deus. Mas eu não quero levar, eu quero deixar focado em você. Mas a gente vai fazer outras de comercial. Eu queria te perguntar hoje qual que é o seu relacionamento com o Léo. Sim. E qual que é o relacionamento do Léo com as crianças? Boa que sai um pouco desse parte de trabalho, né? Exatamente. Tipo, eu tive muita mágoa do Léo no início, porque é ele que quis separar, querendo ou não, a gente fica mal, né? Tudo bem que eu errei, todos erraram, os dois erraram, os dois tiveram erros, mas é meio que se sente abandonada, assim, sabe? E ele foi muito ausente no sentido de ter uma relação boa comigo. Nas separações hoje, Mário, é que assim, os caras não querem ser nossos amigos. Eles são mulheres estando muito bem, num muito bem-estar, porque é ela que vai formar os filhos. É ela que vai ter que ser uma pessoa leve. Não, já pensou se, tipo, os caras tratam as mulheres mal, elas não têm dinheiro para pagar a conta. Imagina que é uma mãe que não tem dinheiro para comprar comida pro filho, porque a pensão não dá, porque a maioria dos caras... Eu tenho amigas que são protetivas, elas não têm nem comunicação com o ex-marido. Ganham uma miséria de pensão e, vive naquela vida, tipo, um filho desesperado, assim, sabe? Então, assim, eu acho que um relacionamento, depois que separa, tudo bem, no primeiro ano é difícil, no segundo, mas depois se esforçar pelos filhos, a ser amigo. Amigo, tipo, justo tá precisando de alguma coisa. Puta, esse mês tá aqui pra você. Se eu estiver ganhando mais, não, Léo, não precisa pagar esse mês, não, tô ganhando bem. Isso eu acho que seria muito legal. E essa evolução que eu gostaria de ter no futuro com ele. Não tenho ainda, a gente melhorou bem a nossa relação, mas ainda está bem longe de sermos amigos ou qualquer coisa do tipo. Mas assim, mas eu acho que você também teve sorte, né? Sim. Dele você ter um pai presente, Sim. né? Um pai que sempre também não abandonou as crianças financeiramente. Uhum. Porque a gente tem muito exemplo de pai que... Muitos. Simplesmente some, né? Como se não existisse mais aquela família e monta outra, né? E vai por esse caminho, né? Não, mas maravilhoso. O Mário perguntou tudo, gente. Vocês viram até da vida separada. É curiosidade, né? Mas a ideia agora, realmente, nesse podcast, é eu trazer esses assuntos que em 7 anos eu estou vivendo. Tanto de não conseguir encontrar a pessoa, como... Isso deve ser um ponto delicado, né? O relacionamento depois do casamento, né? Porque assim, até os 38 eu tive quem eu quis. Deusa grega. Depois dos 38, parece que Deus falou, esse período da sua vida você vai ficar bem sozinha. E, tipo, sem medo de me deixar... Tudo que eu te dei até agora. Mas assim, eu tô há 7 anos praticamente sozinha. Eu tive 2 namoros que eu nem conto, que foram rápidos, mas assim... Basicamente, eu acho que o período que você tá sozinha é o período que você mais se autoconhece e você consegue evoluir como pessoa, não como dinheiro, não acho que, entendeu? Mas como pessoa mesmo, porque o sofrimento faz todo mundo crescer e olhar os seus erros, né? E, puta, eu era super fútil, por exemplo. Todo round que o Léo fazia... Fútil em que sentido? Queria bolsa Chanel, uma de cada. Só querendo marca. Não posso ver coisa cara de roupa agora. Com tudo barato e preço bom, liquidação, adoro. Mas assim, todo round que o Léo fazia de aporte de dinheiro, eu queria uma bolsa Chanel nova. Cada bolsa Chanel era 30 mil. Eu queria, mas por que isso? Pra me dar um prazer do quê? De andar com uma bolsa e trocando, sabe? Tipo, isso mudou totalmente pra mim. Depois que você separa e passa perrengue com dinheiro, fala, como eu era fútil, por que eu não guardei? Por que eu não poupei? Por que eu não fiz? Entendeu? Me pergunto até hoje. Por que eu não guardei? Cara, ganhava 25 mil líquido, sabe? Mas acho que é aprendizado. E depois você vai entendendo que não ter todo esse dinheiro, não ter isso, que te fez evoluir, assim, como pessoa e fazer você ter um propósito muito maior do que o que você tinha antes. Você começa a sair, você começa a se relacionar com outras pessoas. Sim. Aí você acabou de falar que teve 2 namoros. Aí como é que funciona em relação aos filhos?
Então, o meu primeiro namoro... Como é que é a apresentação desse namorado para os filhos? Então, meu primeiro namoro foi logo aquela sorte de principiante. Foi logo que eu separei, com 4 meses separada, eu morava na mansão em Alphaville, entrei no aplicativo, conheci ele, chamava André. Aplicativo Tinder? Na época era o Happn, que era o auge. Só tinha Happn. gente linda, de Alphaville, só puxava gente maravilhosa. De novo, Happn? Naquela época era o Happn, foi em Happn. 2015. E aí me apaixonei, foi uma paixão muito louca eu e ele. A gente ficou, acho que quase 10 meses. Mas eu tava muito louca essa época, porque logo que no meu ano sabático eu bebia demais, eu tava completamente louca. Dava vergonha pros amigos dele, bebia. E assim, os meninos tinham 5 anos, mas tinham babá, estavam com todo um suporte, assim. Acho que a imagem que eles têm desse ex-namorado é que eles andaram de moto uma vez em Alphaville. Ele deu uma Mas coisa. chegaram a morar juntos? Não, mas a gente morou na casa dele um período que foi logo que eu... Acho que é aí que ele não aguentou, meu. Cheguei com 25 mil malas. Não, os meninos ficaram na casa da mãe do Léo, mas eu fui com 25 mil malas de Alphaville para um flat, imagina, né? E aí, essa época que a gente começou também a brigar, que nem loucos, assim, eu loucas, bebendo e tal. Eu entendo ele ter pulado fora, eu pularia total, eu era muito louca essa época. Aí depois dele eu fiquei 4 anos só conhecendo tranqueiras. E não tem ninguém, assim, significativo, acho, pra falar. Até um ano retrasado eu me apaixonar e namorar de novo. Fiquei 5 meses e ele terminou comigo. E assim... Ele tinha acabado de se separar também. Vamos lá, eu tenho 49 anos, sou 26 anos casado. Não tenho a menor ideia como é que você faz para se relacionar hoje na nossa idade. É aplicativo, né? Não existe... Vamos ver como tá nosso tempo, eu vou falar. Já tá acabando. Aplicativo. Sabe por quê? Não só aplicativo, mas tudo que gira em torno de rede social. Né? Então, hoje independe do canal. Você pode conhecer num aplicativo de paqueras no Instagram, no Stories do Instagram, no Facebook. Porque as pessoas estão se conhecendo antes virtualmente para depois se conectarem pessoalmente. Quando você sai hoje num bar com uma amiga, as paqueras não são como eram antes. Tá todo mundo olhando pro celular, postando foto, ninguém vai paquerar a menina do lado da cadeira, entendeu? Então, assim, a gente depende, aplicativo a maioria, para mim, eu conheci muito sem aplicativo, não tenho preconceito nenhum. Minha irmã conheceu no Tinder, casou, teve gêmeas. Então, assim, acho que é mais um canal, você só tem que estar numa energia boa. Se você não tá numa energia boa, você vai conhecer traste no aplicativo. Se você não tá numa energia... O traste que eu mais conheci foi num Sunset. Traste. 2 dias me conheceu, me deu uma aliança. Depois pirou, falou que não era isso. Deu uma aliança da Tiffany. E a idiota, em vez de ficar com a aliança e vender, né? Devolvi pro cara. Burra, né? Então, assim, não é que o aplicativo... O aplicativo, eu tive os 2 namorados que eu tive foram de aplicativos. E o traste foi num Sunset, numa puta festa top. Então, assim, é muito a energia que você tá também. Mas os tempos mudaram e é isso. Tô esperando os amigos do Mário, viu? Mas uma coisa que eu acho que é atemporal. Para você ter um relacionamento legal, conhecer alguém legal, você precisa estar bem com você mesma. Sim. Né? Naquele momento que você tá forte, que você tá bem, que você entende que é o momento, aí acho que é o momento certo de você conhecer alguém, né? Do contrário, acaba sendo uma bengala, né? Sabe quando vai vir a pessoa certa pra mim, mano? Quando eu estiver completamente... Que eu já estou amando essa fase sozinha. Que eu acho que é isso, as pessoas têm que estar realizadas sozinhas. Ter alguém ou não é consequência do ser feliz sozinha. Porque ser feliz sozinha te dá tudo hoje. Eu tenho tudo. Eu tenho sexo, eu tenho paqueras, eu tenho dates, eu tenho meus filhos comigo, a minha casa, eu sou rainha, eles me amam. Então, assim... Não é mais você ter um marido dormindo, roncando na sua orelha, entendeu? Isso não é um sinônimo da felicidade completa. Então, assim, quando você aprender que você tá feliz sozinha com ou sem alguém, aí, de repente, chega alguém na hora certa, a pessoa, ou se não chegar também, eu estou feliz da mesma forma. Eu tô nessa fase, assim. Se bastar, né? Acho que também cada um tem uma E ideia aí também do se que cuidar. é. Tipo, eu sou uma pessoa muito ligada no corpo. Eu tava gorda, e aí eu comecei a fazer ortomolecular, emagrecendo. Então, assim, já mudo, já tenho mais vontade de sair com pessoas, sabe? Sou muito ligada, assim. Tem pessoas que não ligam, estão nem aí. Então, assim, acho que você tem que estar numa energia de uma autoestima muito boa também, para você querer conhecer pessoas. Não é logo depois de um fim de uma relação, não dá certo. Eu já sou testemunha. Casou, tem que estar sozinha depois que separar. Tem que estar sozinha, busca os amigos, busca a família.
Busca fazer coisas que você nunca fez na vida, hobbies, ou sei lá, Deus, ou uma religião, e se ame de novo, né? Se resgate do baque da separação. Ah, Ju, eu sempre te vejo buscando alguma coisa, você está sempre buscando um negócio Sim. novo, você está sempre buscando um fornecedor novo, você quer, Pilhada. você quer fazer que a estrela aconteça, Sim. você fica injuriada quando você está abaixo da meta, eu preciso Sim, bater a eles meta, sabem. agora chegou o móvel, eu preciso bater o móvel, pelo amor de Deus, o bebê tem que subir. Sim. Então, assim, esse tipo de energia, para gente que é fornecedor, acaba servindo como estímulo Estímulo, também. contagia e faz sair uma parceria de sucesso, né? Porque Exato. você vai se animar em me dar preço e produto. Porque você vê que o negócio anda. Gente, eu consegui a exclusividade do produto dele, o campeão de vendas, né? Que ninguém nos ouça. Quer dizer, que tem ninguém mais nos uma ouça. pessoa, né? Mas quase uma exclusividade. Tem quase uma exclusividade. E, aliás, eles têm que subir o preço. Então, assim, tipo, é um puta parceiro, o Mário. Tanto que foi a ideia... Eu tava assim, quem que pode entrevistar na história empreendedora? Quem? Falei, cara, alguém do mercado ia ser muito legal. Aí, num dia, na reunião com ele, eu falei, cara, você iria? Iria, super, Ju. Não sei o que, tal. Ah, Ju, a tua história você coloca num livro, né? E também se você a gente bem, já né? tem uma sintonia, então... A tua história ela é muito assim... eu tenho um livro, né? Eu te falei, né? Ela vai de extremos, né? 138 páginas. Eu tô esperando um final ainda da minha cabeça. Não um final, porque eu acho que o livro é só uma parte, né? Se quiser escrever um livro na sua vida, você pode escrever a parte 1, 2, 3, 4. Mas eu agora já sei como vai ser, sabe? Então, pretendo publicar em breve, porque realmente eu tô há 2 anos nesse livro. Já tem nome o livro? Então, eu ia chamar Diário de uma Separada. Mas aí eu conheci um cara que era um ghostwriter, ele falou que era clichê. Enfim, eu tenho um Instagram que chama Diário de uma Separada. Eu gosto desse nome Separada. Meus filhos ou têm vergonha, mas eu acho que eu quero levantar como uma coisa de orgulho, sabe? Não as pessoas terem vergonha de ser separada, porque o nome ainda traz muito pra vergonha. Tipo, o que você é? Você fala, ai, eu sou separada. Sabe? As mulheres ainda toda aquela tradição de quem se deu bem foi quem ficou casado feliz para sempre. Então eu gosto desse nome Diário de uma Separada, acho. E aí eu abri um Insta, Diário de uma Separada tracinho. E é isso, agora eu tô querendo entrar para um lado mais de comunicação, assim mesmo. Não vou abandonar o e-commerce, já falei pro meu chefe, continuamos juntos. Pelo amor de Deus, eu acho que tem uma e hora seu da chefe, vida... a gente pede isso. Eu vou fazer 45 anos em novembro, acho que tem uma hora da vida que você fala, eu quero fazer uma coisa diferente, sabe? Já fiz tudo, já tive. Você tá vendo tanta gente morrendo jovem, a vida indo rápido, cara. Vamos atrás dos sonhos. Ah, mas tem 1 milhão de podcasts? Tem. Mas e aí? O que é mais importante num podcast? O conteúdo, né? Tipo, aprender a atenção das pessoas. Ou, puta, que história legal, tal. É essas histórias que eu tô indo atrás. Eu até falei no outro, basicamente, próxima semana eu vou entrevistar a menina que quase morreu de AIDS. Porque ela não fez o teste. Ela tinha tanto medo de ter AIDS que ela teve AIDS e não soube. Soube quando ela tava, tipo, quase morta. Então, assim, quero trazer essas histórias, porque eu acho que as histórias, todo mundo aprende, sabe? De volta por cima. E aí os podcasts hoje, eles só chamam as mesmas pessoas, os mesmos influenciadores, os podcasts grandes, né? Os mesmos influenciadores que vão trocando de cadeira. Tipo, sei lá, eu já vi, por exemplo, a Rafa Kalimann, eu já vi em 20 podcasts. Eu já sei a vida da Rafa Kalimann. Quantas histórias a gente tem por aí? E aí foi a ideia de eu fazer um podcast para mulheres 40+. E aí abordar assuntos como, né, o nosso segundo episódio vai ser sobre câncer de mama, Outubro Rosa. E o terceiro vai ser sobre a Marina. E depois eu vou falar de aplicativo e relacionamentos. Mas um pouco de tudo. Aí é quando nossos mundos se separam. Sim. Porque eu não faço a menor ideia quem é Rafa Kalimann. Ah, tá bom. Essa menor ideia. Você já viu ali em 20 podcasts, eu nunca ouvi dessa. Bom, Big Brother e influenciadores digitais. O grande pessoal que está hoje nos podcasts são influenciadores digitais, basicamente. Tá bom, já mas tá na hora, né? Mas tá vendo, gente? Já tá dando um toque ali? É. Tá. Mas, prometo uma coisa. Aqui nesse podcast, deixa aqui gravado ao vivo. Vamos gravar. Você não vai abandonar a puericultura. Nunca. Você sabe, né? Você ouviu, né, Guilherme? E aí, Guilherme, estamos juntos. Vamos dominar esse mercado digital de bebês. É isso aí, Ju. Gente, obrigada. E só para finalizar, como toda blogueira, curte, compartilhem com as mulheres separadas, mães solos. Comentem o que vocês estão achando, que tipo de conteúdo vocês querem que a gente traga, que eu traga. E tudo que vocês precisam, tá, mulheres? É isso. Obrigada.